Deu certo? Acho que sim. E aí, time, como estamos? Bom, seguimos na ideia de conteúdo um pouco mais orgânico. Hoje eu tenho um tablet para me ajudar aqui, então eu vou olhar o roteiro aqui. Mas basicamente o tema do vídeo hoje é: tive uma super ideia, já vou gravar um curso. Eu amo esse tema. Bom, basicamente, converso com vários teachers que às vezes encheram a agenda ou estão tendo muita procura, e daí a primeira coisa que pensa é: putz, vou montar um curso online, né? Tem uma ideia boa aqui, vou ensinar tal coisa, vou criar um curso, normalmente é para viagem, né? Vou criar um curso online para viagem, e daí vai lá, grava, se frustra, não vende. Então esse vídeo aqui é para falar exatamente sobre isso, sobre tive uma ideia genial, já vou sair correndo para gravar. Calma, vamos conversar, depois tu vai gravar. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que a gente está sempre tendo ideias. Então a gente sempre pensa, dar uma aula, daí surge uma ideia, daí, putz, isso aqui eu acho que seria legal num curso, isso aqui seria legal, sei lá, num infoproduto, enfim. E daí o que acontece com a maioria das pessoas? Pega lá, já vai atrás de câmera, tripé, iluminação, procura alguém que sabe gravar, depois um editor de vídeos, vai atrás lá da plataforma, paga a plataforma, gasta um dinheirão, e daí quando libera, grava tudo, né? Grava módulos, aulas, e daí quando libera, ninguém compra. Então, às vezes, eu até coloquei aqui, tem gente gastando, sei lá, milhares de reais, assim, tipo 3, 5 mil, 7 mil reais pra gravar um curso, e depois vende 2 cursos de 97 reais. Então, a conta não fecha. E aqui vem um ponto muito importante, eu até coloquei aqui: tempo e dinheiro. Quando a gente valida um produto antes de fazer ele, a gente evita perder esses 2 pontos, tempo e dinheiro. Como que funciona a validação? Quando você tem uma ideia incrível e eu acho que eu vou fazer um curso falando de viagem, a primeira coisa que tu tem que fazer é validar e não colocar tempo e dinheiro na frente da validação. Porque tu não sabe se as pessoas vão comprar. Até coloquei aqui. Imagina que tu tá criando um restaurante, e daí você vai montar todo o cardápio do restaurante, vai comprar aquele monte de insumos, né? E farinha, e ovo, e compra mesa pro restaurante, compra um monte de coisa, mas tu nem sabe se as pessoas vão querer comer aquela comida. Às vezes você vai montar um restaurante, tive uma ideia que incrível, eu vou fazer comida árabe. Poxa, eu nem sei se as pessoas ali ao meu redor querem comer comida árabe, eu não sei se essas pessoas elas vão pagar essa comida árabe, sabe? Então, tu não vai gastar esse dinheirão para depois saber se vai dar certo ou não. É a mesma coisa no curso, que quando a gente tem um curso parece que é mais simples, né? Mas na verdade a ideia é a mesma. Você vai desprender o teu tempo, você vai desprender o teu dinheiro, você vai ter que ir atrás de iluminação, de edição e tudo mais, para nem saber se vai vender, sabe? E às vezes se vender, vai vender tão pouco que nem vai retornar aquele dinheiro que tu colocou. Então a gente precisa pensar estrategicamente aqui, a gente não pode desperdiçar tempo e dinheiro antes de ter validado a ideia, tá? Eu até coloquei aqui como que a gente acha que precisa ser um produto, né? Às vezes tu tem uma ideia genial mesmo. Como que acha que precisa ser? Precisa ser um curso incrível na Hotmart, na Kibify, com vinheta, com iluminação. Não, gente, às vezes você consegue fazer algo muito simples antes, validar, beleza, as pessoas pagaram, e daí depois você vai aprimorando. Então, por exemplo, tive uma ideia de um curso para viagem. Pô, não dá para transformar isso em 3 aulões? E daí tu vê se as pessoas entram no aulão primeiro. Do aulão vão surgir dúvidas das pessoas, daí tu pensa, putz, tá, então quando eu for gravar o vídeo eu não posso falar sobre isso, ou eu tenho que melhorar aquilo. Às vezes tu teve uma ideia de conteúdo para estudo, será que isso não dá para transformar num plano de ensino, assim, num plano de estudo? Que a pessoa participa durante um mês ali, recebe conteúdo, estuda, daí, pô, isso dá certo? Quem sabe transformar num desafio? Até compartilhando, a assinatura do 1% todo dia nasceu de um desafio, era um desafio de 21 dias. Porque eu queria primeiro ver se as pessoas realmente faziam as atividades todos os dias. Depois eu quis entender se elas pagariam para receber isso. E daí surgiu a assinatura do 1% todo dia. Então sempre esse curso online, ele tem um jeito mais fácil. Às vezes um grupo no WhatsApp, até coloquei aqui, uma live, às vezes um canal de transmissão no WhatsApp. Então primeiro você valida, pensa, essa ideia pode ser genial, não tô falando que não pode realmente nascer, pode nascer algo incrível dali. Mas pega essa ideia e pensa estrategicamente, tá, como que eu posso testar isso antes de gravar um curso, sabe? E mesmo depois, não, Lu, validei, é um curso, eu vou fazer ele de um curso, muito legal.
mas começa simples, começa gravando com o celular, começa gravando com a câmera do notebook. Não investe muito dinheiro, sabe? Espera vender. Às vezes eu já vi muitos infoprodutores fazendo isso. Então você pode colocar lá que você vai ter um curso falando de viagem, né? Publicar no Instagram, enfim, falar para todo mundo que vai ter um curso de viagem. E daí você libera para compra. Tipo, vou liberar para compra a partir do dia 1 e as aulas vão começar a partir do dia 15. Tu pode fazer a primeira versão ao vivo. Então, tu não precisa gastar tempo gravando. Você pode esperar as pessoas comprar e daí começar a fazer ao vivo e depois tu tem todas as aulas ao vivo gravadas, né? Faz no Zoom, grava e coloca na plataforma. Ou então, eu vou liberar para compra e daí se alguém comprar, aí sim eu vou gravar o módulo 1 e daí tu vai gravando aos poucos. Mas assim, não desprende muito tempo, então não grava tudo antes e nem muito dinheiro, não vai gastar com edição. Primeiro faz pequeno, primeiro valida se tá dando certo, para depois tu levar, né, para um curso gravado. De novo, às vezes não precisa ser um curso. Às vezes a tua ideia pode ser no WhatsApp, às vezes a tua ideia pode ser numa live, tá? Então lembra disso, tempo e dinheiro, muito importante aqui. Coloquei aqui sobre ser barato e rápido, né? Então quando tu pensar numa ideia, pensa como que eu vou testar ela de um jeito barato e de um jeito rápido. Eu não quero perder dinheiro testando essa ideia e eu não quero perder tempo testando essa ideia. Então eu preciso testar ela, eu preciso validar, ver se as pessoas compram. O que é validar, gente? Não é a pessoa falar, ai, que legal, eu compraria. Não. É tipo, a pessoa pagou, então beleza, então ela realmente compraria. Porque a gente fala que a gente compraria muita coisa, mas quando chega na hora a gente não compra. Então, validar uma ideia é ter certeza que a pessoa paga por isso. Então, se ela pagou pelo curso, então se você for fazer um aulão e a pessoa pagou por isso, poxa, ela paga para receber aquele conteúdo, sabe? Então, isso é validar. Coloquei aqui que ter ideias é ótimo, né? Ter ideias são ótimas, mas elas não pagam boleto. Então, você tem que entender que porque você teve uma ideia incrível e você acha que vai vender, não quer dizer que ela vai vender e que você vai conseguir ganhar dinheiro em cima disso. Então, preste atenção, valide essa ideia. Lembra sempre de testar para depois botar para público e testar mais simples possível. Então, não leva para um curso, edição. Não, simples. Bota numa live, bota num grupo do WhatsApp para ver se funciona, tá? Eu coloquei aqui que eu queria parar de romantizar essa criação de curso online como infoproduto. Eu converso com muitos professores que já falam, tipo, quando que eu vou escalar? Quando que eu vou criar meu produto digital? Calma, gente, assim, a gente precisa ir aos poucos até para entendendo o que o nosso público precisa. Às vezes tu vai montar um curso e ali não vai resolver a dor de ninguém, sabe? Por exemplo, o Método Lucra, ele nasceu de mentorias. Então eu fui fazendo mentorias, eu fui entendendo o que os professores queriam e dali saiu o curso. Mas primeiro eu entendi realmente o que os professores queriam, porque às vezes tu vai montar um curso ou, enfim, um planejamento de estudo numa dor que você sente, mas os alunos não sentem, sabe? Então, tenha calma, o curso online, ele não é o topzera lá em cima, sabe? Calma, tem passos antes disso. Bom, então eu coloquei teste, observe, ajuste e depois invista mais nisso. Então é sempre assim, testa, observa o que tu fez, ajusta a rota, coloca mais dinheiro, testa de novo e assim vai indo, assim tu vai crescendo, tá? Vídeo rapidão, mas só para explicar um pouco para vocês sobre essa parte de tive uma ideia e já vou gravar, calma. Às vezes não é bem por esse lado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você tá gostando desse formato um pouco mais conversa, assim, sem corte, só ligar a câmera e falar, comenta aqui embaixo, porque daí eu vou gravando mais vídeos assim. Se você gosta do jeito mais com edição e tudo mais, também pode pontuar aqui, que daí a gente volta para o outro modo. Espero que tu tenha gostado, espero que você não deixe de ter ideias, mas que você consiga validar essas ideias primeiro, ter calma, pensar bem com estratégia, para daí sim depois investir mais dinheiro nisso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, comenta aqui se você gostou, curte, siga, né, segue aqui o canal, se inscreva, né, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, @metodolucra. E qualquer dúvida que tu tiver, sempre tô por lá pelos stories também, então tô bem aberta pra gente conversar. Se você tiver uma ideia incrível e quer conversar comigo pra gente validar, te ajuda a validar também pra ver se faz sentido, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!